Presidente, minhas saudações de praxe, com muita fraternidade a Vossa Excelência, assim como também aos digníssimos pares, ao Ministério Público, professor Dr. Paulo Gonet, à advocacia e todos que nos acompanham. Houve, como Vossa Excelência acabou de resumir, uma tentativa de conciliação que, lamentavelmente, se restou frustrada. E, com isto, vamos ao julgamento. Lembro o que disse na oportunidade anterior, que o valor que, a meu ver, preside o voto que irei proferir doravante é o da segurança jurídica, que hoje é fortemente tensionado por um ethos em que praticamente tudo se busca monetizar numa espécie de cultura do topa tudo por dinheiro. E isto causa muita instabilidade socioeconômica e nós temos que opor a essa lógica do salve-se quem puder a lógica do direito, da normatividade, como uma referência institucional segura para que os setores econômicos e os indivíduos possam celebrar os seus negócios jurídicos e travar as relações a eles correspondentes. Portanto, lembro que é um setor sensível, que depende fortemente do mercado externo e que, ao mesmo tempo, é estratégico para a economia nacional. Nós estamos discutindo, portanto, um tema específico, mas de larguíssimo alcance, seja pela perspectiva do debate institucional e, portanto, obviamente, constitucional no Brasil, assim como também sob a perspectiva consequencialista, uma vez que esse tema da moratória da soja tem uma dimensão bastante profunda pelos motivos que indiquei. Nós estamos julgando o mérito, segundo a proposta que apresenta o colegiado, e, portanto, também, de modo subjacente, o referendo da tutela provisória incidental que concedi nos autos. Lembro que essa tutela provisória incidental visou a suspender as ações em curso nas instâncias ordinárias jurisdicionais e administrativas, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por considerar que o debate que estamos aqui, neste instante, reiniciando, é condicionador do desfecho pelo próprio efeito vinculante e eficácia erga omnes que marca o controle objetivo de constitucionalidade. Deferi essa medida liminar e que irei, no voto, abrangê-la em razão exatamente da busca do resultado útil do processo e o valor basilar da segurança jurídica, evitando decisões conflitantes e uma litigiosidade fragmentada antes do julgamento desse tribunal, que, evidentemente, produz a moldura definitiva quanto à interpretação dessa controvérsia. Lembro também que está em debate, como Sua Excelência, o presidente apregoou, a ADI 7775 de Rondônia, relatoria do ilustre ministro Dias Toffoli, que versa sobre matéria similar, só que relativa ao estado mencionado, e, no meu caso, o estado de Mato Grosso. No dia 19 de março de 2026, houve as sustentações orais, foi frustrado o acordo. E foi frustrado por quê? Em primeiro lugar, por conta deste primeiro item do meu voto, que não farei a leitura, mas é a ratio decidendi fundamental para a proposta que vou apresentar ao colegiado, que é aquela atinente à constitucionalidade da moratória da soja, que não é o objeto específico do feito, mas é uma premissa necessária, porque só é possível interpretar a lei que visa condicionar a moratória da soja e os seus efeitos, no caso no Mato Grosso, se nós enfrentarmos a própria validade desse pacto que foi celebrado primitivamente por partes privadas e partes públicas.
houve um debate perante esse tribunal, tanto pelas partes como pelos amici curiae, no sentido de que o acordo seria ilícito. A chamada moratória da soja teria, na perspectiva de alguns dos partícipes do processo, uma espécie de vício de origem, derivado da ideia de que representaria tal moratória uma espécie de cartel, e por isso mesmo haveria o banimento ou a aversão em relação às normas jurídicas, inclusive de estatura constitucional. Essas mesmas teses foram agitadas perante as instâncias ordinárias, perante o CAD e também no núcleo de conciliação, quando se procedeu a essa tentativa de superação conciliatória da controvérsia. Em meu voto, eu demonstro, inclusive com dados, que a moratória da soja é um acordo setorial voluntário, celebrado por empresas privadas no exercício de sua autonomia negocial. Este acordo foi celebrado em 2006, portanto, antes do Código Florestal, e ele visava exatamente instituir uma espécie de juridicidade nas práticas produtivas que garantisse, inclusive, efeitos econômicos benéficos ao setor, uma vez que ele é fortemente dependente de exportações. Então, a moratória da soja, na minha perspectiva, que apresento aos dignos colegas, não trouxe ilegalidades, não foi marcada por vícios, ao contrário, trouxe inequívocos benefícios ao país. Constam dos autos, por exemplo, presidente, que, longe de ter representado um empecilho, houve um crescimento da produtividade no Brasil. A produção no bioma Amazônia cresceu 536%, no que se refere à soja, enquanto a área cresceu 427%. Significa dizer que houve um ganho de produtividade, longe de haver, por conseguinte, prejuízos econômicos, e que a parcela produzida no bioma Amazônia, destinada ao mercado externo, saltou de 70% para 88%, enquanto verifico, finalmente, que 30% antes da moratória da soja deste plantio se dava a partir de desmatamento, e depois da moratória da soja, esse percentual caiu para 3,4%. Então, qualquer que seja a perspectiva institucional, constitucional, jurídica, econômica e ambiental, não consigo enxergar vícios na moratória da soja. Me refiro a outrora e me refiro a hoje e amanhã. É um acordo de mercado, um acordo privado, liberdade de iniciativa. As partes, as trades, as empresas, não são obrigadas a comercializar com contrapartes em relação aos quais não haja essa vontade posta. Então, considero que esta moratória da soja, celebrada em 24 de julho de 2006, portanto, antes da edição do Código Florestal, trouxe marcos jurídicos atualizados e seguros e que trouxe, como mencionei, benefícios econômicos e ambientais. Não se sustenta, na minha avaliação, a qualificação do acordo como cartel. A ilicitude concorrencial pressupõe, do ponto de vista da Lei 12.529 de 2011, acordo entre concorrentes com objeto ou efeitos anticompetitivos, fixação de preços, divisão de mercados e exclusão arbitrária de rivais. E isto não se produziu porque não havia nota da arbitrariedade, e sim uma pactuação objetiva e razoável antes, repito, da incidência do Código Florestal. Um critério objetivo, público e uniforme quanto à origem socioambiental do produto. Chamo a atenção, em relação a esse tópico, finalmente, da constitucionalidade, da validade da moratória da soja, que o próprio Estado brasileiro, sucessivos governos, chancelaram
a validade e a eficácia dessa política, inclusive nos relatórios que o Brasil apresenta em fóruns internacionais quanto ao cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pela República Federativa no Brasil, havia e há constante alusão como um dado positivo à existência da moratória da soja. Faço alusão a vários relatórios apresentados nesse mesmo sentido. Daí concluo nesse tópico. A moratória da soja é fruto do exercício regular da autonomia privada e da livre iniciativa, orientado pela defesa do meio ambiente e de nenhuma forma caracteriza ilícito concorrencial civil ou ofensa à soberania nacional. Com esse pressuposto, como mencionei, é que analiso a lei estadual. A lei estadual, se ela fosse impeditiva da moratória da soja, a meu ver, ela teria uma mácula insanável, porque ela invadiria a autonomia privada negocial. Ocorre que, examinei exaustivamente e mais de uma vez o teor da lei estadual, menciono exatamente o núcleo desse diploma impugnado. Artigo 2º. Ficam vedados os benefícios fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas que, inciso 1º, participem de acordos, tratados ou quaisquer outras formas de compromissos nacionais ou internacionais que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária em áreas não protegidas por legislação ambiental específica, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada. Então, a lei diz o seguinte: se alguém quiser praticar uma política de compra mais restritiva do que a legislação ambiental hoje plasmada no Código Florestal, pode fazê-lo. E essa é a sutileza da lei estadual. Não há um impedimento à moratória da soja, ela pode continuar a existir. O que a lei estadual fixa, e, a meu ver, independentemente de juízo de valor quanto a concordarmos ou não, provavelmente, se fosse parlamentar de um desses estados, teria um entendimento talvez diverso. Mas, do ponto de vista constitucional, o Estado federado, por intermédio do poder legislativo competente, pode fixar condições ao exercício ou ao gozo, à oferição de benefícios fiscais? Sim, pode. O Estado é obrigado a doar terrenos públicos a quem quer que seja, ou nós estamos no terreno da discricionariedade, obviamente regrada do ponto de vista legal? A meu ver, não há direito adquirido, direito subjetivo, nem ao usufruto de benefícios fiscais, tampouco à obtenção de terrenos públicos para o exercício de atividade econômica. Assim cheguei, presidente, portanto, a uma ideia de equilíbrio, no sentido de que, de um lado, o setor privado é livre para estabelecer a sua política de compra soja de quem quer, do jeito que quer, e o Estado não pode, a meu ver, se imiscuir em decisões empresariais legítimas, porque tem alcance na imagem do negócio, na disputa de espaços no mercado global, e creio que não há base constitucional para este nível de intervencionismo estatal. Em contrapartida, o poder público também não é subordinado a desejos inerentes à atividade empresarial. A empresa pode não comprar soja de uma determinada área e, por outro lado, o Estado tem, por intermédio do seu poder legislativo, a possibilidade de dizer qual é a sua política para benefícios fiscais e terrenos públicos. O que não pode haver, evidentemente, é arbitrariedade. Se fosse algo ad hoc, neste caso eu concedo benefício, naquele outro não. Isso não ocorre, é uma disposição genérica, impessoal, universal, no sentido de que o Estado do Mato Grosso fixa como condicionante a outorga de benefícios fiscais e a concessão de terrenos públicos a adequação ao Código Florestal. Ponto.
Se a empresa quiser normas mais rigorosas fixadas na sua autonomia privada, sim, pode, porém o Estado do Mato Grosso não é obrigado a fixar ou atribuir os instrumentos de fomento que tenho mencionado. Digo, portanto, que a moratória da soja, apesar de sua relevância para a preservação ambiental, não tem força vinculante sobre a atuação do poder público, que pode fundamentar sua política de incentivos fiscais em critérios distintos em relação ao acordo privado, desde que conforme a legislação nacional, a legislação federal, no caso, o Código Florestal. Digo com destaque, saltando, obviamente, vários parágrafos, que o poder público deve respeitar a iniciativa privada. Por outro lado, o poder público não é obrigado a conceder novos benefícios a empresas que resolvam exigir o que a lei não exige. O critério eleito não é arbitrário, é um critério objetivo fixado na lei mato-grossense votada na respectiva Assembleia Estadual. Aludo aqui a livre iniciativa, livre concorrência, digo óbvio que em relação a benefícios futuros não existe direito adquirido, tampouco direito subjetivo, e lembro, em relação à dimensão específica do meio ambiente, que nós temos uma dosimetria que é de índole política. Não cabe a um tribunal, por mais elevado que ele seja, fixar a política específica no que se refere a restrições. O Congresso Nacional votou o Código Florestal. Esse tribunal disse que o Código Florestal é constitucional. A lei estadual, desta unidade federada, diz: para obtenção de benefícios fiscais e terrenos, o nosso marco é o Código Florestal, votado legitimamente pelo Congresso Nacional. Lembro, no meu voto, que a dosimetria é de índole política, porque uma regulação aparentemente mais dura, mais rigorosa, conduz muitas vezes à formação de redes socioeconômicas tecidas na escuridão da ilegalidade. Aludo o drama do narcogarimpo na Amazônia brasileira, tema que está na pauta, inclusive, do tribunal, em que temos facções criminosas hoje dominando a atividade garimpeira em vastas porções do território nacional por sobre a legalidade posta. De modo que, objetivamente, nessa perspectiva, a lei acaba sendo conduzida à condição de folha de papel. E, por isso mesmo, esta é uma delicada aquilatação de índole política, como disse, não comporta um juízo de juridicidade quanto à conveniência ou oportunidade da lei estadual do Mato Grosso. Por essas razões, presidente, já caminho para a conclusão, eu, nessa segunda parte, reconheço a constitucionalidade da lei estadual número 12.709, de 2024, que é a lei mato-grossense, porque considero que ela fez uma dosimetria, uma aquilatação, uma ponderação razoável e que não viola nenhuma regra de índole constitucional e tampouco é impeditiva da moratória da soja. Importante frisar isso. A moratória da soja existe e amanhã pode continuar a existir. Nada está a impedir que atores privados pactuem relações de compra e venda de acordo com as suas políticas empresariais. Em razão dos dois pilares conclusivos a que fiz alusão, vem a terceira e última conclusão. Se nós concluirmos o julgamento no sentido, de um lado, da constitucionalidade da moratória da soja e, de outro, a constitucionalidade da lei estadual, que, repito, não revoga, não acaba, não infirma a moratória da soja, apenas adota critérios atinentes a benefícios fiscais e terrenos, pergunto, qual o sentido constitucional e sentido do ponto de vista do interesse público que este litígio se alongue para as instâncias ordinárias ou para os fóruns administrativos. Me parece que isto é deletério e, em muitos sentidos, é avesso ao papel do tribunal.
como provedor de estabilidade institucional, no caso, previsibilidade e segurança jurídica, para esse importantíssimo segmento econômico. Esta é a razão, presidente, pela qual me dirijo aos nobres pares, no sentido de que a pendência de litígios, como mencionei, impõe ao setor um passivo bilionário e de difícil mensuração, com reflexo sobre os balanços das empresas, o custo do crédito, a atração de investimentos e o planejamento da atividade empresarial em segmento responsável por parcela expressiva das exportações nacionais. Nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, de pretensões que chegam à casa de 10, 15, 20 bilhões de reais. Nós estamos falando de pretensões, portanto, capazes de gerar, de um lado, abalo econômico e, de outro, abalo de imagem ao setor. Às vezes, é necessário que um órgão suprapartes, que um terceiro não interessado, como é o caso, proteja as partes delas mesmas, porque há, como mencionei no início, este ethos do salve-se quem puder, e não há uma mensuração, às vezes, adequada das consequências para o segmento econômico, para o meio ambiente e para o país. E essa é a razão pela qual eu concluo o voto dizendo que, se é verdade que a Constituição determina regras tributárias protetivas da exportação, como nós sabemos, desonerações de várias naturezas, nós temos que compreender que esse regime constitucional favorecido às exportações impõe aos poderes da República, inclusive o Judiciário, um dever de zelar pela vantajosidade daquilo que o Constituinte erigiu como um objetivo da nossa nação, participar dos fluxos de comércio na esfera global. Nesse contexto, entendo que o prosseguimento dos processos correlatos a este processo de controle objetivo serviria apenas para prolongar artificialmente o estado de incerteza, impondo ao setor e ao país gravíssimas consequências, como mencionei, com a corrosão da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Ministra Carmen, eu, como Vossa Excelência, gostamos da boa prosa, Vossa Excelência com mais autenticidade, porque é mineira, e eu recebi aqui dezenas de delegações em torno deste assunto. Creio que todos nós recebemos, de todos os lados, quem produz soja, quem compra soja, quem vende soja, quem é contra a soja, quem quer acabar com a monocultura da soja, todos os segmentos, todos, sem exceção. E considerei que este era um caminho para a obtenção de um resultado útil, do ponto de vista dos valores supremos que nós devemos preservar. Qual não foi a minha surpresa que, em razão de decisões provisórias que vim de deferir nos autos, houve o surgimento de mais litígios. Então, nós temos ações de produtor de soja A contra B, nós temos ações da Associação dos Municípios do Mato Grosso, desejando indenizações em torno de danos hipotéticos, porque, como mencionei, se as exportações aumentaram, se a produtividade aumentou, na vigência da moratória da soja, onde está exatamente o dano? A não ser numa tentativa de prolongar, de alongar, de esticar uma litigiosidade. Por isso, eu teço várias considerações convergentes com esta e concluí, portanto, no sentido de determinar a extinção desses feitos que buscam indenizações pela moratória da soja, por um dever de coerência com o meu próprio voto. Claro que o colegiado irá aferir, mas se, como disse, finco a minha compreensão na premissa de que a moratória da soja foi e é constitucional, que ela foi e é benéfica para a economia, para o meio ambiente, como eu posso deixar de me pronunciar sobre a tentativa de infirmar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal nas vias ordinárias? Então, creio que é um consectário lógico do raciocínio que venho aqui expondo e, por isso, concluo. De um lado, julgando improcedente o pedido formulado na ação direta, presidente. Em segundo lugar, reconhecendo a compatibilidade da moratória da soja com a Constituição,
como acordo setorial voluntário, fundado na autonomia privada e na livre iniciativa, orientado pela defesa do meio ambiente. Terceiro, determinando que os juízos e órgãos administrativos competentes, inclusive o CAD, extingam, por ausência de interesse processual, os processos que tenham como causa de pedir pressuposto, direto ou indireto, a ilicitude, a inconstitucionalidade ou a responsabilidade civil ou concorrencial decorrente da moratória da soja. E, com isso, creio que componho uma conclusão apta a solucionar a controvérsia e, ao mesmo tempo, prevenir novos litígios. É como voto, presidente. Muito obrigado.